Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite nós estamos subornados ao tema escatologia e para isto nós vamos ler um texto aqui das Escrituras veterotestamentárias, um livro escatológico que é o livro de Daniel. Vamos ler o capítulo de número 7. Vamos ler 8 versículos iniciais. Amém? Glória a Deus. Está escrito: no primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram em sua mente quando estava na cama. Então escreveu o sonho e registrou o resumo do sonho. Daniel disse: numa visão à noite vi que os 4 ventos do céu agitava o mar grande, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subia do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal parecido com um urso. Ele se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te, devora as multidões. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal parecido com um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois continuei olhando em visões noturnas e vi o 4º animal terrível e assustador. Era muito forte e tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, despedaçava e pisoteava tudo o que restava. Era diferente de todos os animais que pareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E vi que havia olhos nesse chifre como os de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de honra e de glória e de louvores. Ó Pai, neste momento eu te peço, coloca anjos aqui nesta sala, acampando no redor desta sala, acampando nesta sala, trazendo livramento e proteção. E que toda distração, tudo aquilo que venha tentar impedir a disseminação da sua palavra, seja neutralizado, refutado, cancelado agora pelo poder do nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, toma lugar de primazia em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um livro escatológico, apesar de ser nas escrituras veterotestamentárias. Este livro de Daniel, que teve cumprimento nas profecias contemporaneamente falando, mas também Daniel teve revelação da parte de Deus correlacionado a eventos que aconteceriam nos últimos tempos. E quando nós observamos o contexto deste livro, a palavra de Deus traz logo no prólogo, no capítulo 1, nós vemos que no 3º ano do rei Jeoaquim, o rei da Babilônia vai até Judá e sitiou Jerusalém, pois Deus havia entregado Jeoaquim, o rei de Judá, nas mãos do rei da Babilônia. O rei da Babilônia, tomando os utensílios do templo do Senhor, e leva para a Babilônia e coloca no seu tesouro.
E a palavra de Deus diz que ele pede a um dos seus oficiais, as penais, para pegar alguns jovens da família real e levasse para a Babilônia para poder aprender a cultura babilônica. E entre estes jovens estava Daniel, Misael, Azaria e Hanania. E a palavra do Senhor traz na sua narrativa que Daniel e os seus 3 amigos, eles se recusaram a comer na mesa do rei. E o chefe da guarda ficou temeroso, ficou com medo, e Daniel pediu que ele fizesse um teste durante 10 dias com os 4 jovens. E a Bíblia diz que ao passar os 10 dias, a aparência de Daniel e de seus 3 amigos estava melhor do que aqueles que estavam comendo na mesa do rei. E a Bíblia diz que por causa desta atitude de consagração, de santificação, de não querer comer das comidas consagradas da Babilônia, da mesa do rei Nabucodonosor, Deus concede a Daniel sabedoria e entendimento e discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos, e deu a eles sabedoria sobre toda a cultura babilônica. E Deus honra estes jovens. No capítulo 2, nós vemos os 3 amigos de Daniel, cujo nome foi dado por Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos que eles passam por uma prova. E a Bíblia diz que após o rei Nabucodonosor ter tido o sonho com a estátua de ouro que representava 4 impérios mundiais que surgiria na história, a Bíblia diz que ele faz uma estátua de ouro e ordena que todos, povos, nações e línguas se prostrassem e adorassem. Porém, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego se recusa a se prostrar e adorar. Com isto, o rei Nabucodonosor manda aquecer a fornalha 7 vezes mais e novamente faz o convite para que os jovens se prostrassem. Eles se recusaram e, em fazendo assim, ele amarra os jovens e lança na fornalha. Porém, aqueles que foram lançar, os 3 jovens, morreram. Porém, os jovens, Misael, Azaria e Hanania, que caiu dentro da fornalha, eles somente queimou as amarras que eles haviam sido amarrados. Porque um homem com aparência divina, ao qual Nabucodonosor identifica como filho dos deuses, aparece no meio da fornalha ardente e dá livramento aos 3 jovens por se manter fiel a Deus. E quando nós chegamos aqui no capítulo 7, no texto áureo que lemos, nós vemos que no período do reinado do filho de Nabucodonosor, Belzazar, Daniel, que estava na sua cama, seus pensamentos foram elevados, e Daniel teve visões da parte de Deus, e a Daniel é mostrado 4 animais ferozes que surgiram do mar. E estes 4 animais representam 4 impérios mundiais que se levantaria na história da humanidade. Portanto, estes 4 animais representam 4 reinos. Se não vejamos, Daniel capítulo 7, versículo de número 15 em diante, está escrito: e eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões da minha mente me perturbaram. Cheguei em mim a um dos que estava ali e perguntei-lhe o verdadeiro significado de tudo aquilo. Ele me respondeu e me revelou a interpretação das coisas. Estes 4 grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, sim, para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses 4 animais que surgem do mar representam 4 impérios que surgiria na história da humanidade, como já surgiram. Porém, o 4º animal traz aqui a narrativa do texto, que no 4º animal, que tinha 10 chifres, isto fala de 10 etnias que se levantaria da raiz desse 4º reino. Entre estes 10 chifres, surge um chifre pequeno,
que fala do último império que surgirá na história da humanidade antes do governo milenar de Cristo, que será amplo e pleno nos últimos dias. Dito isto, o primeiro animal, o leão, representa a Babilônia. Porque o texto diz aqui, o primeiro era um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então, esse leão era o símbolo da Babilônia. Portanto, representa o Império Babilônio. O segundo animal representa o Medo-Persa, o Império Medo-Persa. Porque o texto diz, versículo 5, continuei olhando e vi o segundo animal parecido com um urso. Ele se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito, levanta-te, devora as multidões. Então, esse segundo animal híbrido representa os medos persa, nesta visão de Daniel. O terceiro animal, aqui o leopardo, simboliza a Grécia, que veio logo sucedendo os medo-persa. O quarto animal, apresentado aqui na visão de Daniel, simboliza o Império Romano. Se não vejamos, depois continuei olhando em visões noturnas e vi o quarto animal terrível e assustador. Era muito forte e tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, despedaçava e pisoteava tudo que restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E vi que havia olhos nesse chifre como os de homem, e uma boca que falava com arrogância. Então, esse quarto animal feroz simboliza o Império Romano. Como eu disse, o tema que nós estamos subornados nesta noite é escatologia. E o título é o Império do Anticristo, onde eu vou trazer aqui algumas nuances e algumas implicações, como será o Império do Anticristo e o que ele irá aprontar no seu momento de governo. Então, quando nós nos reportamos para Daniel capítulo 2, onde traz ali a narrativa, a tratativa do sonho que Nabucodonosor teve, dado da parte de Deus, mediante ao sonho, mostra ao rei Nabucodonosor uma estátua onde representa impérios mundiais. E a palavra do Senhor traz a narrativa que Deus mostra a ele fica perturbado, e ele junta todos os seus intérpretes do seu reino. Nenhum conseguiu nem contar o sonho e nem interpretar o sonho. E a Bíblia diz que o rei, após os seus intérpretes não ter conseguido dar ele a interpretação e nem lhe contar o sonho, ele baixa o decreto que deveria morrer todos os sábios do seu governo. Daniel, com sabedoria, chegou ao chefe da guarda e perguntou do que se tratava o decreto urgente do rei. E o chefe da guarda retrata para Daniel, e Daniel pediu que levasse ele até a presença do rei, pede um tempo, e a Bíblia diz que ele convida os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, para orar. E a Bíblia diz que durante a noite Deus revela o sonho e a interpretação. Ele vai e conta ao rei Nabucodonosor. E com isto, as características da estátua da visão que o rei Nabucodonosor teve. Em primeiro lugar, o que representa essa estátua da visão do rei Nabucodonosor e o que ela se refere? A estátua de Daniel, capítulo 2, representa, como já disse, vou ser redundante aqui, 4 impérios mundiais. A cabeça de ouro de Daniel, capítulo 2, versículo 36 ao 37, representa o Império Babilônio, que governou de 605 a 539 a.C., cujo emblema era o leão, que simbolizava poder, força e realeza.
Então, esta cabeça de ouro representa o Império Babilônio, assim como o leão da visão de Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 4. Tem esta mesma conotação que simboliza o Império Babilônio, onde Deus, na sua soberania e supremacia, entrega todos os reinos da terra ao domínio do rei Nabucodonosor, como está escrito em Jeremias 27:6. Se não, vejamos: agora, pois, eu entregarei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirva. Como também está escrito em Jeremias 43:10, aqui em Daniel 2, 37 ao 38, Daniel capítulo 5, versículo 18 e 19. Então, a cabeça de ouro representa o Império Babilônio, assim como o leão da visão de Daniel capítulo 7, que subiu do mar, representa, simboliza o Império Babilônio, que reinou durante 605 a 539 antes de Cristo. E ele domina o mundo da sua época, subjugando, não porque simplesmente era poderoso, mas porque Deus entregou o mundo da época nas mãos dele, levando a Babilônia como juízo sobre as nações da terra devido à desobediência. E não obstante, a cabeça de ouro simboliza o Império Babilônio que governou o mundo da sua época, assim como o leão da visão de Daniel tem esta mesma conotação e significa o Império da Babilônia, que dominou o mundo da sua época. Segundo lugar, o peito, braços de prata, de Daniel 2, 39, representa o Império Medo-Pérsia, que governou o mundo da sua época entre 539 a 331 a.C. Foi este império que derrubou a Babilônia, cujo rei nesta época era Belzazar. Então os Medo-Persa foi quem derrubou a Babilônia. Então o peito, braços de prata representa os Medo-Persa, assim como o segundo animal da visão de Daniel capítulo 7, versículo 5, representa os Medo-Persa. Como está escrito no texto: continuei olhando e vi o segundo animal parecido com um urso. Ele se levantou de um lado e tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te e devora as multidões. E não obstante, tanto a parte da estátua, o peito, o braço de prata, como o urso da visão de Daniel, capítulo 7, 5, representa esta mesma conotação e simboliza o Império Medo-Persa que derrubou os babilônios. O urso da visão de Daniel tinha 3 costelas entre os dentes, que representa as 3 principais conquistas do Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia, Lídia e Egito. Então, este segundo animal aqui da visão de Daniel, o urso e o peito e braço de prata, tem este mesmo significado, simboliza o Império Medo-Persa que derrubou os babilônios. Jeremias 25:12 está escrito: acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Então Deus é quem derruba a Babilônia, usando os Medo-Persa como juízo, cumprindo esta promessa de Jeremias 25:12. Porque, embora Deus permitiu que os impérios mundiais se levantassem, mas quando nós olhamos a palavra de Deus de uma forma abrangente, nós vemos que Deus nunca perdeu o controle da humanidade. Ele sempre dirigiu a humanidade com a sua soberania e supremacia, porque ele é soberano e ele está acima de todo o governo humano, e é ele que estabelece, é ele que remove. E os babilônios, embora tenha sido um império muito grande, um império que governou, predominou todo o mundo da sua época, quando se cumpriu 70 anos, Deus tira o governo, Deus tira
o poder da mão dos babilônios e entrega nas mãos dos Medo-Persas, mostrando aqui com isto a sua soberania e a sua supremacia sobre todo o governo humano. Portanto, nós, quando vemos os homens no presente século se exaltando, achando que está no poder e que pode afrontar a Deus, nós precisamos manter a nossa fé no nosso Deus que é soberano, entendendo que estes mesmos só estão no poder porque Deus está permitindo. E quando chegar o kairós de Deus, ele removerá e estabelecerá outros, porque ele é soberano e ele possui todo o poder e estabelece quem ele quer e remove quem ele quer. Em terceiro lugar, a parte da estátua, o ventre de bronze, representa a Grécia, que governou de 331 a 168 a.C. Daniel capítulo 2, versículo 39, está registrado no sonho que Nabucodonosor teve da estátua de ouro, que tinha sua conotação, que representava, cada parte representava um dos impérios mundiais, que também está em consonância com Daniel capítulo 7, versículo de número 6. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal parecido com um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, esse leopardo, da visão de Daniel, e que também tem a sua anuância na estátua do sonho de Nabucodonosor, o ventre de bronze da estátua representa a Grécia. A semelhança do leopardo da visão de Daniel, capítulo de número 7, versículo 6, tem este mesmo significado, com a sua ferocidade e a velocidade que simboliza Alexandre o Grande, ou Alexandre o Magno, que dominou o mundo de sua época. Em 12 anos, ele se espalhou no seu governo rapidamente. No período de 30 anos a 32 anos, ele já tinha conquistado todo o mundo da sua época. Quando Alexandre o Grande morreu, seu reino é dividido entre 4 partes e é ocupada pelos 4 generais do exército de Alexandre o Grande. Então, estas 4 asas que estavam no leopardo, este animal híbrido, representa a divisão do império da Grécia. Quando Alexandre o Grande morre, é partilhado entre 4 generais. Portanto, estas asas simbolizam esta divisão que teve no império da Grécia. Este império que em 12 anos já havia dominado o mundo da sua época. Ele se espalhou de uma forma tão ampla, de uma forma rápida, a semelhança da agilidade do leopardo, que é rápido, que quando difere seu ataque, ele é certeiro. Da mesma forma, Alexandre o Grande domina o mundo da sua época de uma forma ampla e plena. Em quarto lugar, a quarta parte da estátua, as pernas de ferro, representam o Império Romano, como está escrito em Daniel 2:40. A parte da estátua, as pernas de ferro, e o quarto animal da visão de Daniel, capítulo de número 7, versículo 7. Este animal de aparência feroz, que conquistou o mundo de uma forma plena, representa o Império Romano, que na sua época ele abrangeu o seu governo de uma forma ampla e plena. E quando nós observamos a parte da estátua, os pés e os dedos, parte de barro de oleiro e parte de ferro, simboliza o que o reino seria dividido. Como está escrito em Daniel, capítulo de número 2, versículo 41. Mas também simboliza que uma parte do reino era mais forte que a outra parte do reino. Daniel 2, versículo de número 41. Se não vejamos, quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de ferro, e de oleiro em parte de ferro, esse será um reino dividido, mas haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, como viste o ferro misturado com barro,
E como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e a outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, haverá mistura por casamento, mas não se ligarão um ao outro como o ferro não se mistura com barro. Mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Como viste que uma pedra soltou-se do monte, sem auxílio de mãos, esmigalhou o ferro, o bronze e o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então, o quarto reino, revelado na estátua, revelado no sonho de Nabucodonosor, ao qual Deus o havia entregado para ele, representa o Império Romano e as suas divisões. Mas Deus promete que nos dias do quarto reino, ele levantaria um reino eterno. E este reino é o reino de Deus, porque quando nós observamos dentro da cristologia, a doutrina de Cristo Jesus, nós vemos que o Messias, no cumprimento das profecias messiânicas, ele surge no período do quarto reino apresentado tanto na visão do sonho de Nabucodonosor, mas também na visão de Daniel. Este quarto reino, que representa os romanos, foi nesse período que Jesus ele nasceu, neste período do Império Romano. Embora Jesus não estabeleceu um reinado logo na sua primeira vinda, um reinado físico, ele estabelece o reino espiritual de Deus implantado no coração do homem. Mas que no fim dos tempos, quando ele vier na sua segunda vinda, ele vai estabelecer o seu governo milenar aqui na terra, que é um governo que não terá fim, mas que permanecerá eternamente. Então, esta parte da estátua, os pés e os dedos, parte de barro, de oleiro e parte de ferro, simboliza que o reino seria dividido, mas também simboliza que uma parte do reino era mais forte do que a outra parte. A parte de ferro misturada com barro significa, como eu li no texto, que haveria aliança por casamento. Mas Deus promete que nos dias do quarto reino, ele levantaria um reino que não passaria, como eu já li no texto. E não obstante, a parte de barro do oleiro e a parte de ferro significa que o reino seria dividido e tem a mesma conotação de Daniel, capítulo 7, versículo de número 7. A parte B do versículo, se não vejamos. Depois continuei olhando em visões noturnas e vi o quarto animal terrível e assustador. Era muito forte e tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, despedaçava e pisoteava tudo o que restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e vi que havia olhos nesse chifre como os de homem e uma boca que falava com arrogância. Então, estes 10 chifres que surgem aqui do quarto reino representa 10 etnias que surgirá no último tempo, e este chifre pequeno que surge entre eles, isto aqui fala do anticristo, do império do anticristo, e o chifre pequeno no meio desses 10 chifres, esta expressão pequeno refere-se ao período de tempo do seu governo, que será de curto prazo, embora seja um governo amplo, grande, que governará o mundo do último tempo. Este governo governará por pouco tempo, durante 7 anos, que é o período da grande tribulação. Então, este mesmo chifre pequeno que surge entre os 10 chifres, que faz parte do quarto reino,
esse animal de aparência feroz, ele derruba 3 dos 10, ou seja, o anticristo combaterá 3 desses 10 chifres, ou dessas 10 etnias que se levantará para governar com o anticristo. Ele vai combater 3 dele, porque o texto faz menção que 3 chifres cairá diante do chifre pequeno. Isso significa que o anticristo vai combater 3 desses 10 chifres, que fala de 10 etnias, de 10 governos que se levantará no último tempo para governar o mundo juntamente com o anticristo. 6º lugar, como será o império do anticristo, o que ele fará ao se estabelecer no seu império. No início do seu governo, ele fará uma aliança com todas as nações da terra, ou seja, ele fará um tratado de paz, como está escrito em Daniel 9, versículo 27. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, no início do seu governo, ele vai pegar o mundo em um caos total, pleno, onde o mundo estará vivendo o ápice da sua degradação moral e espiritual, onde a crise econômica estará na sua abrangência, no clímax. Ele vai se levantar como aquele que vai promover a paz, como está escrito em Apocalipse 6, na abertura dos 6 selos. Quando o primeiro selo é aberto e é vindo o cavalo branco, ali está se referindo ao anticristo que traz o arco na sua mão. E ele vai conquistar o mundo com a promessa de uma falsa paz, de uma promessa de restauração da economia, da restauração do mundo. E ele vai se levantar para estabelecer o seu governo mediante uma aliança de paz, como está aqui profetizado por Daniel, capítulo de número 9, versículo 27. 7º lugar, o anticristo também se assentará no santuário, se declarando Deus, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 4. Se não, vejamos, irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídas individualmente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, neste 7º ponto, o que acontecerá no império do anticristo, no período do seu governo, é que no período do seu governo, ele vai sentar no santuário, no templo que será construído no último tempo. E ele vai se assentar e se declarar Deus, e vai exigir para si adoração. Portanto, todos aqueles que rejeitar a sua exigência, ele vai perseguir ferozmente e vai matar estas pessoas que se recusar a adorá-lo e de reconhecê-lo ele como Deus. Então será algo terrível. O anticristo vai oprimir as pessoas de uma forma terrível, e as pessoas que se recusarem a adorá-lo, a reconhecer a sua divindade, ele vai matar essas pessoas, porque ele vai se levantar contra os santos do Senhor. Ele também vai querer oprimir todo aquele, como eu já disse, vou ser redundante, vai oprimir todos aqueles que recusar a sua ordem. Então, ele vai entrar no santuário, vai se assentar e vai se declarar Deus. Portanto, aqueles que recusar obedecer a sua ordem, ele vai se opor fortemente, matando a cada um deles. Então, será um tempo terrível. Ele virá com a sua sutileza, virá com a aparência de bonzinho,
mas quando ele tiver alcançado o governo na sua amplitude, ele vai se manifestar e declarar quem ele é. E todo aquele que se recusar a assumir ou reconhecer a sua divindade, ele vai matar, ele vai oprimir, ele vai decapitar. Então será um tempo terrível, será um tempo difícil para a humanidade. Oitavo lugar, o anticristo obrigará povos, nações e línguas a colocar uma marca na testa ou na mão direita. E quem não se submeter a isto não poderá comprar nem vender durante o tempo da grande tribulação, como está escrito em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 16 e 17. Se não vejamos, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. Então, durante o seu império, ele vai estabelecer um sistema para controlar o fluxo de todas as pessoas nas suas finanças, mas também com o objetivo de marcá-lo com o seu símbolo do seu reino. Porque todo aquele que tiver este selo do anticristo perderá a sua oportunidade de ser salvo. Porque o texto é fático ao dizer que quem colocar a sua marca perde a sua oportunidade. E neste momento, quando ele estabelecer esse sistema onde as pessoas terão de botar a marca ou na testa ou na mão, ninguém vai poder comprar, nem vender, a menos que tenha a sua marca. Será um tempo terrível, ele vai controlar tudo. E aqueles que estiverem aqui na grande tribulação, vai padecer. Porque se colocar a marca, perde a sua oportunidade de salvação. Mas se recusar, vai ser perseguido. E quando encontrado, será morto. Será morto, será um tempo terrível. Este homem, como a Bíblia chama de filho da iniquidade, ele vai fazer de uma forma que vai deixar as pessoas presas ao seu governo. E para isto ele vai usar uma marca que será colocada ou na testa ou na mão, para que ninguém nem compre nem venda se não tiver esta marca. Vai fazer negócio? Vai ter que ter a marca. Vai pagar alguma conta? Vai ter que ter a marca. E tudo indica que ele vai usar a tecnologia. Será um chip que ele vai colocar nas pessoas. E as pessoas, para comprar e vender, toda a transação será feita mediante este chip. E este chip nós já podemos ver que alguns países já faz transações, o sistema já está sendo montado. Tudo está convergindo, tudo está vindo na sua anuância para que, quando o anticristo se levantar no ápice do seu governo, ele já tenha tudo montado, para que ele estabeleça o seu sistema sem força alguma. E tudo indica, que alguns estudiosos falam que esta marca refere-se a este chip, que ele vai colocar nas pessoas, obrigar que as pessoas coloquem. Porque se não colocar, não vai poder nem comprar e nem vender. E toda transação que será feita será por meio dessa marca, ou desse chip que será colocado na testa ou na mão direita. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 16 e 17. Haja visto que no império também do anticristo, a segunda besta, o falso profeta, por meio de sinais que lhe é permitido fazer, o mesmo induzirá as pessoas a fazer uma imagem da primeira besta, o anticristo, e ele dará vida a esta imagem. E ele vai obrigar povos, nações e línguas a adorar esta imagem. Já acontecerá que quem se recusar a adorar esta imagem será morto pela própria imagem. Como está escrito em Apocalipse 13, se não vejamos, versículo 14 e 15. E por meio dos sinais que lhe foram permitido fazer, na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhes dizia
que fizesse uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobreviverá. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não adorassem fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita e na testa. Então, a segunda besta, mediante ao sinal que ela fará na presença da primeira besta, o anticristo. Mediante a isto, ela vai obrigar todo aquele cujo nome não estão escritos no livro do Cordeiro a fazer a imagem e adorar. Ela vai dar fôlego de vida a esta imagem. Então será um tempo terrível, será um tempo de engano, onde o engano estará no clímax, no seu ápice. Se no presente século o engano está se proliferando, no governo do anticristo, o engano será tão terrível que a opressão na atmosfera será terrível. A batalha espiritual será tão terrível que as pessoas não suportarão. Será um tempo terrível. Então, no presente século, o convite de Deus é para todos os seres humanos se voltem ao Filho de Deus e se arrependam. Porque, meu amado e minha amada, quando chegar o tempo desse chifre pequeno, o império do anticristo, meu irmão e minha irmã, será algo terrível. Ele vai oprimir o mundo de uma forma terrível, tanto com o seu sistema maligno, mas também por ele estar debaixo da influência do próprio Satanás. Será algo terrível. Nono lugar, a primeira besta, o anticristo, sofrerá um atentado. Segundo os estudiosos, o anticristo ficará morto durante 3 dias. E no final dos 3 dias, tornará a vida. Quando ele retornar, o próprio Satanás é quem vai estar no seu corpo. Só houve 3 manifestações onde o próprio Satanás entrou em alguém. No Éden, quando ele toma a serpente, quando ele entra em Judas, induzindo a entregar Jesus às religiosidades da época, e no último tempo ele vai entrar no próprio anticristo. Quando ele sofreu o atentado, quando ele levantar, quem estará nele é o próprio Satanás. Então será um tempo terrível, como está escrito em Apocalipse 13, versículo de número 1 em diante. Se não vejamos, vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. A besta que era semelhante ao leopardo, perceba lá a visão de Daniel, seus pés eram como os de um urso, e sua boca como de um leopardo. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças, como se estivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Então nós vemos aqui no texto que o anticristo sofrerá um atentado. E ele mesmo vai ser curado. E ele, ao sofrer este atentado, ele ficará, segundo os estudiosos, para forjar uma ressurreição, para dizer que ele é o Messias. E neste tempo, como diz o texto, que esta ferida será curada, todo mundo vai ficar maravilhado com ele, adorando, glorificando o diabo, como está escrito aqui no texto, por ter concedido autoridade ao anticristo. Então será algo terrível, porque ele vai sofrer um atentado, vai ficar durante 3 dias, e no final ele vai surgir novamente. O próprio Satanás é quem vai estar nele, e as pessoas ficarão maravilhadas, dizendo que ele é o Cristo. E ele vai começar a se declarar que ele é o próprio Cristo, o próprio Deus. E as pessoas ficarão maravilhadas com isto. Se não, vejamos. E todos adoraram o dragão, pois concedeu a sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Então, ele vai sofrer um atentado. Vai passar esse período, segundo os estudiosos.
E quando chegar o final dos 3 dias, como o texto diz, ele vai levantar e as pessoas ficarão maravilhadas com engano. Tudo isto para enganar as pessoas. Porque Satanás, ele imita Deus, o anticristo vai ser uma cópia barata de Cristo, e o falso profeta, segundo os estudiosos, tenta imitar a manifestação, a atuação do Espírito Santo, o ministério do Espírito, que tem a conotação de apontar Cristo Jesus como Senhor. Da mesma forma, o falso profeta, ele, por meio dos seus sinais, ele vai apontar para a primeira besta, o anticristo. Será um tempo terrível. Será algo que as pessoas estarão debaixo de tão engano que elas vão ficar adorando a besta, dizendo quem é como ele, quem poderá lutar contra ele. Ou seja, as pessoas vão chegar no senso que ele de fato é Deus. Porém, no final da grande tribulação, quando Cristo vier, ele vai ser derrotado. O anticristo será derrotado pelo Cristo vivo, porque diante do Senhor, ninguém pode subsistir, os seus inimigos precisam cair debaixo dos seus pés para que se cumpra todas as escrituras. 10º lugar, o anticristo no seu império perseguirá todo aquele que se converter na grande tribulação ao Senhor Jesus. Ele vai perseguir todo aquele que recusar adorá-lo, que recusar colocar sua marca, mas também aqueles que vão se converter ao Senhor Jesus, como está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 7 em diante. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Então, todo aquele que se converter na grande tribulação ao Senhor Jesus será perseguido pelo anticristo e morto. Aqui eu trago um contraponto. Ele também matará as 2 testemunhas da parte de Deus, como está escrito em Apocalipse 11. Ele vai matar as 2 testemunhas no final do ministério das 2 testemunhas, que ficará na praça da cidade de Jerusalém por 3 dias. Mas no final dos 3 dias, Deus falará com eles, vem, e aí eles vão ressuscitar e vai subir à vista de todos os que estão na sua geografia. E haverá um grande terremoto, e vai morrer 7.000 homens, 7.000 pessoas, e não obstante, ele também vai reunir todas as nações para subir contra Israel, e se reunirá no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Se não vejamos o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 12 ao 16. O 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, isto é Satanás, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. Esses espíritos são de demônios, que operam sinais, e eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então o anticristo vai reunir todas as nações contra Israel, para guerrear contra Israel, para tentar destruir Israel. E aí é quando o Senhor Jesus vai se manifestar para combater contra o exército do anticristo. Porque o texto de Apocalipse 16, versículo 15, diz assim: eu venho como ladrão, isto é Jesus, bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Eles os reunirão no lugar que em hebraico se chama Armagedon.
Então, o anticristo reunirá todas as nações no lugar chamado Armagedon para tentar combater contra o Cordeiro, mas ele vai tentar aniquilar Israel. Porém, o Senhor Jesus vai intervir, como está escrito em Apocalipse, capítulo de número 19. O Senhor Jesus vai combater o anticristo de uma forma que não haverá margens para ter briguinha de guerras. Jesus não vai entrar na quebra de braço com o anticristo, com Satanás, com o falso profeta. O texto aqui de Apocalipse 19 é fático ao dizer que com a palavra que sai da boca dele, a espada que sai da boca, que é uma clara referência à palavra dele proferida, vai dilacerar, destruir os seus inimigos. Se não, vejamos, então vi no céu aberto um cavalo branco e seu cavaleiro, chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos era como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisará o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a coxa traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voava pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, sim, a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. Então, quando o anticristo reunir todas as nações para atacar o cavaleiro com seus exércitos, e ele se reunirá no lugar chamado Armagedon, ele vai querer aniquilar Jerusalém, é quando Cristo vai intervir. E aí Jesus vai, com a palavra que profere da sua boca, ele vai desembaratar os seus inimigos de uma forma plena, porque ele prende o falso profeta, o anticristo, lança vivo no lago de fogo, que é a segunda morte. E logo, com a palavra que sai da sua boca, ele vai matar as nações que aceitou a marca da besta. E com isto ele terá vitória esmagadora contra o império das trevas. Então o Cristo vivo, que é o Deus eterno, o Deus transcendente, o Deus imanente, o Deus invicto que nunca perdeu uma batalha, nos últimos tempos, ele colocará um fim ao governo do anticristo, que é o chifre pequeno mencionado por Daniel. E logo em seguida, um anjo descerá do céu com a corrente e prenderá Satanás por 1000 anos no abismo. E ele ficará durante 1000 anos preso. E Jesus, durante 1000 anos, estabelecerá o seu governo aqui neste mundo. E será um governo onde a justiça mora, aonde ele governará com equidade, onde o cetro de justiça será estabelecido com amplitude e plenitude. O diabo, a antiga serpente chamada Satanás, será preso por 1000 anos, como está escrito aqui em Apocalipse, capítulo de número 20, se não vejamos.
Vi descer do céu um anjo, com a chave do abismo, uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde fechou um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, após Cristo Jesus aniquilar os seus inimigos, os exércitos, as nações que se reúnem no local chamado Armagedon, prendeu o falso profeta, o anticristo, lançando vivo no lago de fogo, que é a segunda morte. Satanás é preso por 1000 anos. E como eu disse, você é redundante, Cristo Jesus estabelecerá o seu governo, que é literal aqui neste mundo. Jesus vai governar por 1000 anos neste mundo. Porém, quando se completar os 1000 anos, necessário é, como o texto é fático ao dizer, que Satanás seja solto por um pouco de tempo e subirá contra o acampamento dos santos. Porém, fogo dos céus descerá e consumirá os mesmos. E Satanás ali será mais uma vez derrotado, porque ele é derrotado, e ele será lançado de uma vez por toda no lago de fogo, no Geena, que é a segunda morte. Ele não será estipado, ele vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, e ali ele vai padecer no fogo, porque este é o destino do diabo. Será algo terrível, porque o inimigo já foi derrotado. Quando foi que ele foi derrotado? Quando Cristo verteu o sangue na cruz do Calvário. Jesus derrotou o diabo, executando, consumando a derrota do diabo de uma forma ampla e plena e de uma vez por todas. E depois destes acontecimentos, o trono branco é estabelecido para julgamento. E após o trono branco, aí entraremos nos tempos eternos, aonde a nova Jerusalém descerá dos céus. E será um tempo de plenitude, aonde nós gozaremos ao lado do Pai e do Cordeiro por toda a eternidade. Então, meu amado e minha amada, você que não tem uma aliança com Cristo e deseja fazer parte deste momento extraordinário e lindo, que é o governo de Cristo aqui neste mundo, mas também os tempos eternos. Você precisa se arrepender e crer na mensagem do Evangelho. Crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e que não há salvação fora dele. Que somente podemos ser perdoados e salvos pela fé nele. Se você reconhece isto e crê nisto, se arrependa dos seus pecados e ore comigo desta maneira. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu recebi a tua palavra, eu reconheço que eu sou um pecador e nesta hora eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor e eu te peço, perdoa meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. É o que eu te peço e eu oro porque eu desejo fazer parte deste momento extraordinário que é o governo de Cristo, mas também os tempos eternos. Em nome, para a glória do Senhor Jesus, eu te peço. Amém. Glória a Deus. Se você orou desta maneira e você creu no seu coração, se considere alguém salvo. Porém, procure a igreja para que você congregue, para que você seja admoestado, ensinado, mas especialmente a igreja que prega a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, mas também compartilhe esta palavra para outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.